Em Gênesis capítulo 3, descreve a consequência do pecado de Adão e Eva. No verso 7 diz: "Os olhos de vocês se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se." Gênesis capítulo 3, verso 7. Cativada pelo discurso persuasivo da serpente, Eva não previu as consequências de longo alcance do caminho que havia escolhido seguir. Comer do fruto proibido não era tão significativo quanto o que representava. O capítulo 3 também nos ajuda a entender um pouco no que diz respeito à queda de Adão e Eva e algumas de suas consequências mais trágicas. De uma perspectiva teológica, ambos foram cometidos de teofobia, ou seja, medo de Deus, e se esconderam do Senhor. Gênesis capítulo 3, verso 8. Entretanto, a partir de uma avaliação psicossocial, sentiram vergonha de si mesmos e começaram a se acusar mutuamente. Gênesis capítulo 3, verso 7 e o capítulo 9, verso 13. Já do ponto de vista físico, suavam, sentiam dor e por fim morreriam. Gênesis capítulo 3, verso 16 a 19. Depois do pecado, o jardim do Éden não era mais o lugar bonito e agradável que costumava ser. Ao testemunharem no murchar da flor e no cair da folha os primeiros sinais da decadência, Adão e sua companheira choraram mais profundamente do que as pessoas costumam chorar pelos seus mortos. A morte das débeis e delicadas flores era realmente o motivo para a tristeza, mas com a queda das folhas das mais belas árvores deixou claro que a crueldade da morte é o destino de todo ser vivente. Adão e Eva não morreram de imediato, no sentido de terem deixado de viver, mas naquele mesmo dia receberam sua sentença de morte. O Senhor disse a Adão: "Com o seu suor você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará." Gênesis capítulo 3, verso 19. A desobediência e queda de Adão e Eva trouxeram consequências trágicas para a humanidade, a dizer, a morte. Romanos capítulo 5, verso 12. Ao transgredirem a lei de Deus, Adão e Eva não considerou todas as consequências resultantes de sua desobediência. Apesar de escolherem errado, Adão e Eva não dispuseram suas mentes em desafio contra Deus, nem falaram de alguma forma contra o Criador. Eles simplesmente agiram de modo diretamente ao contrário à sua expressa ordem. Nos dias de hoje, quantas pessoas estão fazendo a mesma coisa? Tens em sua culpa a magnitude muito maior, porque tem o exemplo da má experiência de Adão e Eva com a desobediência e seus terríveis resultados para adverti-lo das consequências quando se transgride a lei de Deus. Assim tem eles clara luz sobre esse assunto, coisa que Adão e Eva não tinham, e nenhuma recusa-a em desobedecer, parecendo até que não temem as consequências de suas escolhas. Eva cedeu a Satanás, e ao termos a questão do pecado e suas consequências tão claramente expostas perante nós, podemos ler da causa para o efeito e ver que não é a magnitude do ato que constitui o pecado, mas a desobediência à vontade expressa de Deus. No fruto em si não constituiu o pecado, e nenhum mal havia nele, mas o pecado foi constituído por Adão e Eva, quando caíram na tentação de Satanás, quando a ordem era não comer do fruto. O apóstolo João afirma: "Todo aquele que pratica o mal transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei." 1 João capítulo 3, verso 4.
A queda de nossos primeiros pais rompeu a áurea cadeia da desobediência explícita da vontade humana à de Deus. A obediência não mais é considerada uma necessidade absoluta. Os agentes humanos seguem suas próprias imaginações que, como dissera o Senhor acerca dos habitantes do mundo antigo, é só má continuidade. O Senhor Jesus declara: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. João capítulo 15, verso 10. Como homem, eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus capítulo 10, verso 7. Diante das acusações dos judeus, apresentou-se ele com seu caráter puro, virtuoso e santo, e os desafiou: quem dentre vós me convence de pecado? João capítulo 8, verso 46. Não se espera que servimos a Deus como se não fôssemos humanos, mas devemos servi-los com a natureza que temos, que foi redimida pelo Filho de Deus. Mediante a justiça de Cristo, comparecemos perdoados diante de Deus, como se nunca tivéssemos pecado. Nunca obteremos forças considerando o que poderíamos fazer se fôssemos anjos. Devemos então volver-nos com fé a Jesus Cristo e mostrar nosso amor a Deus mediante a obediência a seus mandamentos. Na lição de amanhã, veremos a primeira promessa do Evangelho dada por Deus para a humanidade. Que Deus os abençoe e até a próxima.